Hello? Good morning, Guru Maharaj. You can hear me. Okay. We can hear you. Good morning. Yes. Do you have anything you'd like to share today, Guru Maharaj, before the Tem alguma questions? coisa que você gostaria de compartilhar hoje, Guru Maharaj? Antes das perguntas, Okay. Guru Maharaj disse bem, vamos só tomar as perguntas. So the first question today is from Nam Bhajan. Primeira pergunta hoje é de Nambaj. Yeah. Let's just take the question. Sorry, yeah. Yeah. Nambajan in Colombia. He sent this last week. Nambaj em Colômbia. Are there demigods in the Uppercut Leela? Existem demigods no Aprakat Lila? Yes, of course. Guru Maharaj disse sim, claro. It's apricot, which means unmanifested, É Aprakat, que significa não manifesto, but it's ou also invisível, called, invisível, this is another word, mas também é chamado aprakrita means Aprakrita, it looks like the material world, que but it's significa not. que parece que é o mundo material, mas não é. Elements are there. Excuse me. Então esses elementos também estão lá, Devas and so forth, but they're all devotees. os devas e também. Mas eles são todos devotos. Excuse me. And the inhabitants of Vrindavan they pray to the E demigods os also. habitantes de Vrindavan, eles oram para os semideuses também. So that's it's in itself an interesting point because Então esse em si mesmo já é we're told um in argumento Gita that interessante, porque worship of nós the devas rather than somos worship ditos of no Krishna Gita que is a not adoração very dos bright, devas, mais not que a very adoração a intelligent, Krishna, because he's the não é source and muito they can't give any inteligente, blessing without him. porque That's ele é a just the fonte logic e of eles não that. podem dar And nenhuma it's quite bendição dramatic, sem ele. but at the same time, Mas ao mesmo all the tempo, names of the devas, they are todos os nomes dos names of devas, Krishna. They speak about qualities eles that são, na Krishna verdade, himself nomes de Krishna. possesses, Eles falam sobre as and they are qualidades que Krishna personifications possui. of E particular eles são qualities and personificações de abilities, particulares powers, qualidades devanetrena, e habilidades, influences poderes. over nature. So the posts themselves, even in this world, are Então, o divine. posto nesse mundo são divinos. Inhabit the posts or who are E aqueles posted in que posts. estão no posto, You can post me on that. They they're empowered by the post. So the post itself eles são empoderados is pelo a posto. feature Então, o of posto em si divinity. mesmo é uma característica da A feature of divindade, Krishna, an aspect of his power, uma his característica de qualities, and so Krishna, forth um in this aspecto do world. So seu certainly poder, those das powers suas and qualities qualidades are present neste in the mundo. spiritual world, in Então, Goloka, certamente esses poderes e also. qualidades estão presentes no mundo espiritual, em But they're Goloka, not. também. Mas eles não são, There isn't a materially, if you will, conditioned jiva that inhabits the posts. mas não é uma diva materialmente condicionada que está nesse posto. Accepts the posts and so forth. So the pure power itself. That's one way, of course, of explaining, and the other is that. Isso é uma forma de explicar, e a outra é, como eu disse anteriormente algumas vezes, eles são devotos, a mesma ideia. A personificação desses postos, desses poderes mesmo. Lila of Krishna is human-like. Porque o Lila de Krishna tem uma aparência de humano, parece ser humano. Nós encontramos que os habitantes são seguidores do Varnashram. Eles adoram os devas, que é baseado na adoração dos devas, para melhorias materiais, ganhos materiais, mas eles todos adoram os devas. Mas eles fazem com consciência em Krishna. Então, um exemplo é esse dos Kumaris, das garotas que adoram Katyani para conseguir Krishna como seu esposo. Então, na vida material, você pode adorar essa deusa para conseguir um bom marido ou uma boa esposa. They're doing so with the idea
Eles lá fazem com a ideia. Isso também se manifesta no Prakata Viva. Então, alguns dizem que eles são Nityasiddhas, alguns dizem que eles são Sadhanasiddhas. O argumento é que eles estão adorando o Deva, mas estão completamente em consciência de Krishna, com o desejo de ter Krishna como seu esposo. Então, Nanda Baba e Yashoda Mai pedindo a Narayan em diferentes circunstâncias para a proteção do seu filho. Então eles participam de um papel prominente nesse meio, que não seria tão charmoso. E é diferente de Vaikuntha, que é transcendental. Então, um famoso exemplo do Krishna foi pedido no Prakata Viva, na Terra, pelos seus membros familiares, depois que ele salvou Nanda Maharaj das profundezas do oceano, onde ele foi levado no fundo do oceano para ver Varuna. Varuna, same idea. Saved from the clutches of Varuna, who incidentally salvado das garras de Varuna, e glorificou Krishna como Brahman, Paramatma, Bhagavan. Um verso bonito. Mas eles pediram para ele, depois disso, um testemunho de Nanda, o que aconteceu com ele. Seu filho deve ser muito especial. Então vamos perguntar para ele qual vai ser a nossa próxima vida. Porque é a preocupação de todas as pessoas. E claro que Krishna mostrou para eles o Aprakata Lila. E estava tudo bem, eles estavam com os amigos, com as famílias estavam lá, Krishna estava lá, e eles viveram felizes para sempre, com os seus amigos e família, que é que todo mundo quer fazer. Então, o Aprakata Viva não é algumas vezes é ser referido como Deva Viva, mas como Nara Viva. E eu já o descrevi como esse lila que se parece com o humano. E o estágio para isso é, na verdade, humano. Sociedade humana na Terra, com todos os com suas falhas, fraquezas, onde o Aprakata Viva, e algumas vezes se referido como Deva Viva, tem um pouco mais de opulência. Os Kadamba Trees são maiores, é dito, como você não encontraria na Terra. A little more transcendent. We have the beautiful description of the Apricot Lila. Um pouco mais transcendental. Nós temos uma bonita descrição do Aprakata Viva em Gopal Champu, escrito por Jiva Goswami, onde o lugar do Gopal Champu é o Aprakata Viva. E o contexto dos associados, eles estão refletindo o no Nara Lila, no Prakata Viva. E recontando as suas vidas. Que nos fala sobre as virtudes do Prakata Viva. E como mesmo aqueles no Aprakata Viva, enquanto a gente medita no Aprakata Viva, eles são descritos por Pravananda Sarasvati. Eles são não diferentes. Os dois. Significa que os bhavas são o mesmo. Então, sim, tem alguma representação dos devas lá. Tem que ter. Tem que ter. E mais, a próxima pergunta é de Peter, da Eslováquia, meu amigo de Harijan.
Peter sent this question. What is the interrelation between Qual Bhagwan é a inter-relação Jiva entre or Bhagavan, Atma and Jiva Brahman? ou Atma How do e they Brahman? coexist together? Como que eles In one lecture, coexistem juntos? Bhagavad Gita 2.12, Em uma March classe, 5th, Bhagavad 1973, Gita 21.12, Prabhupada states the following. 2.12, So the sunshine is a em combination of 1973, small Prabhupada atomic diz shining o seguinte: particles. So that's a the luz do Sol é a comparison. combinação The shining de atomic partículas particles brilhantes and the sun atômicas. globe, very great difference. Então, Similarly, essa é a we comparação, are as also small partículas particles atômicas of the brilhantes same e o Sol. quality as God. Just De like the forma similar, shining nós somos particle, as pequenas the sunshine partículas is com a a mesma qualidade combination como of Deus. shining particles. Quite interesting. Sorry, that's the end of the quote. Quite interesting because the impersonal Brahman feature of the É Lord muito is interessante also porque compared to the a característica sunshine. impersonal Brahman do Yet, Senhor according é to também these comparada statements, com a the luz do jiva Sol. is a particle Ainda of assim, that de acordo com sunshine. essas declarações, Does that mean a Jiva that é uma Brahman partícula is the desse sum total brilho do of Sol. all Isso jivas, significa que Brahman or is é a Brahman soma total only de a todas as Jivas, totality of jivas, ou being Brahman the é impersonal state, somente being a merged in totalidade das Brahman? Jivas num estado But impessoal, jiva is always estando unidas qualitatively ao Brahman. Brahman, even while its personal Mas a Jiva é existence sempre is qualitativamente manifest. Brahman, So I até really don't mesmo know que what to think about it. quando a Can you sua please share your existência thoughts on pessoal this está topic? manifesta. Então, eu não sei o que Yes, pensar sobre isso. Você I poderia don't compartilhar seus think pensamentos nesse tópico? I Guru Maharaj can disse, eu não acho, recall eu não consigo me lembrar, which in Gaudiya Vaishnavism, in Brahman, Gaudiya o qual em Gaudiya is Vedanta thought to be a feature é pensado of ser uma the característica absolute, do absoluto, along with two others, Paramatma and junto Bhagavan, com dois outros, Paramatma e Bhagavan. Shabdate. Verse from the Bhagavatam. Esse verso do Bhagavatam, Correspond with the verse that Varuna que corresponde com o that was verso mentioned, que você citou, where Krishna is glorified as being Brahman, Paramatma, onde and Krishna Bhagavan. é glorificado como sendo Brahman, Paramatma e Bhagavan. Typically, the term Brahman in the Tipicamente, a palavra, o termo Brahman, nos sutras de Vyasa se refere ao Deus, mesmo sendo, e Deus pode ser pessoal ou impessoal, dependendo do comentário. Então, algumas vezes a gente usa a palavra Brahman e a gente quer dizer Bhagavan. Mas em Gaudiya Vedanta, essa característica Brahman, eu não me lembro dela ser considerada como a luz do sol, mas ela é considerada como a efulgência de Bhagavan. That said, it's true that the jivas are referred to as like É verdade que as particles jivas of são referidas como sun. If you take as the sun globe, partículas do Sol. Se then você there's toma in o turn globo do Sol, combustion within the sun globe, então tem uma combustão, movement, explosions. Let's call it emotional explosions of the absolute. This is his inner life. Often, the sun is, in some cultures, is thought to be divine or a way of thinking of God, thinking of the sun, because we're so dependent upon the sun. And so we worship the sun, we regard the sun, we need the sun for light, for heat, for growing, for a peaceful mind, and so on and so forth. But interestingly enough, in Gaudiya Vaishnavism, we look at, when we compare Krishna, Godhead, to the sun globe, our concern is not so much with how and to what extent that globe is maintaining us, but what's going on inside the globe. What are those nuclear explosions? The emotional life of inner life of the absolute is our interest and preoccupation. But the explosions, if you will, of his emotional life are not constrained to the globe itself. Therefore, they proceed out as the jivas, innumerable jivas. This is the analogy, of course. And it just like
where to follow through on that analogy, you have the globe, the sun rays coming out, and the rays create an illusion, for example, of color. So in that analogy, then that illusion would be the material existence that the jivas, the sparks, can get caught up in, if you will. And so that said, the word you use the word Atma and the word Jiva. Sometimes they're used to refer to the same thing, but sometimes they're used differently, with Jiva referring to the materially conditioned state of the Atma, the self. So when you're reading, you have to look and see how it's being used. But Brahman, this feature of the Godhead, is considered by Shankar, Advaita Vedanta, probably the greatest advocates of this feature of the Absolute, to which they add no other feature and understand no other feature to exist. Ultimately, Brahman, this state, Brahman, if we look at it from Shankar's point of view, there is no other. Then Brahman has no experience. It doesn't experience bliss. It is bliss. That's obviously very abstract. They identify it with Brahman with an aspect of the jiva that we also acknowledge, but they don't acknowledge another important aspect of the jiva, or the Atma, I should say. Let me explain. It said that the jiva is swarup gyan. Here the word gyan is being used in a particular way. It means that it's by its nature, the Atma is conscious of itself. It's aware that it exists, but it's not aware of anything else. Not based on that quality. So Shankar says, of course, the Atma is an illusion. The individual Atma is an illusion, but Swarup Gyan, knowledge that it exists, is the nature of Brahman that the Atma is non-different from. Now, all the Vaishnava schools beg to differ and say that there is a difference between the Atma and the Paramatma. Sometimes a quantitative example is being used, part and parcel. One is the part, the spark, or the ray, and the other is the globe, the sun, or the fire, as the analogies may go. But in Vaishnava Vedanta, then we understand that not only is the jiva swarup gyan, means not inert, but aware of itself as its nature, but it also has what we call attributive knowledge, or it has the attribute of knowledge. To give an example that's used, there's a light in the room, so it's lighting itself. The fact that it illumines itself, we would call it swarup, that's its swarup gyan. But it also lights the room, sheds light on other things. So this is called, in Ramanuja's system, Dharma Bhuta Gyan. It's the Dharma, it's a characteristic, attribute, characteristic of the jiva. In Gaudiya Vedanta, we call it Gyan Shakti.
Jiva calls it Gyan. It's the exact same point he's making. And this Gyan Shakti, or this Dharma Bhuta Gyan, it is the capacity to know, which one cannot possess without the content of knowledge. So the content of knowledge is, for example, there's an object of knowledge, the chair, and then there's the capacity to know. And the content is that knowing, chair, right? That's maybe the case, right? So according to the Vaishnava Vedanta, the jiva is not just consciousness that is aware only of itself, but it is also aware of other things by its attribute of knowledge. And this attribute of knowledge contracts under the influence of Maya Shakti. Let's say, for example, you have eyes, which we do, which we can see with, right? But in the dark, we could misconstrue a tree for a person. You don't see, so clearly. So this is the contracting then of our capacity to see under the influence of the darkness. So similarly, material knowledge, which in one sense is ignorance, in a broader sense, that gets in the way of knowing yourself, is the contracting of this Dharma Bhuta Gyan, or this Gyan Shakti, under the influence of Maya Shakti. And under the influence of bhakti, the culture of bhakti, then this Dharma Bhuta Gyan, or Gyan Shakti, expands, and one becomes, in liberation, in mukti, all-knowing. This knowing is all-pervasive, because the all-knowing of the jiva is, in its omniscience, if you will, the mukta, is different at the same time from that of Bhagawan. Bhagawan, for example, has the knowledge of how to manifest universes. The jiva does not, although it's said to be omniscient. Jiva Goswami points out this difference between the two, as a way of saying that Krishna is the mukhya omniscient, the full base of omniscient. The jivas have some omniscience, but it's somewhat relative to what they are, if you will. But anyway, this Dharma Bhuta Gyan contracts or expands. You see, this is very different from the Advaita Vedanta perspective. It's through Dharma Bhuta Gyan that's how we do things, also how we have feelings. It's all experiences and so forth. Bhaktivinoda Thakur has described this kind of knowledge of the self ultimately as bhakti. As it includes knowledge, Dharma Bhuta Gyan, that we have. It may not be manifest, it may be unmanifest or contracted, but it includes knowledge of who we are as a servant of Krishna. It's in us. And with the bestowal further of bhakti, that knowledge, which in this sense can be compared to bhakti, bhakti is ultimately knowledge. It's the end of knowledge. Raja Vidya, Manmana Bhavamad Bhakto, Krishna says, the king of knowledge. Become my devotee, think of me. This, as it expands, then this inherent knowledge is known. To give an example, when we go to sleep, our knowledge contracts. When we wake up, it's there, it's manifest again. So the jiva inherently is full of knowledge. Like the Gita says in the 5th chapter, I think 15th, 16th verse, its knowledge is being covered. Everywhere this is stated, covered, hidden, lost, and so forth. But by the bestowal of bhakti, the inherent bhakti is activated, so to speak. And this
knowledge expands. So, so the jiva, therefore, is different than the Brahman feature of the Absolute as described in Gaudiya Vedanta, or as described by Shankar. We acknowledge there is an undifferentiated manifestation of the Absolute, an indeterminate, featureless, qualityless feature of the Absolute. But we are part and parcel of Bhagawan. We come from the Paramatma, not from Brahman. Krishna, Narayan in Vaikuntha. He's full and complete, right? But Chaitanya Charitamrita explains that there's something missing, and there's the capacity there in Vaikuntha, in that domain, the capacity to bestow mukti, because everyone's a mukta. So should Narayan want to bestow mukti, well, there has to be a realm that corresponds with that. And of course he does, because it's his nature, he's compassionate. So the first avatar from Vaikuntha is Mahasankarshan, is Mahavishnu. Mahavishnu is the avatar of Mahasankarshan. Mahasankarshan is the source of all the jivas, the shelter of Tatastha Shakti. When he avatars or descends into the Mayak realm, then quando os avatares então descendem então ele manifesta as divas. Então se torna muitos. No mundo espiritual, Mahasarka se torna muitos. E tem muitas divas condicionadas. Bada divas. In the two realms, and the need for God nos dois reinos. E Deus necessita das ambas. Ele faz o mesmo nos dois lugares. Manifesta muito. Ele faz isso por causa do seu próprio bliss. Você poderia dizer que a compaixão, que essa compaixão está transbordando. So there's something what we call Karuna Rasa. Karuna Rasa is like this mercy. Então, tem alguma coisa que a gente chama de Karuna Rasa, essa misericórdia, esse rasa da compaixão. Então, Krishna pode experimentar Karuna Rasa em Goloka, porque é parecido com humanos. His devotees can be the object of his Karuna Rasa, like seus devotos podem ser o objeto do seu Karuna Rasa, como seus amigos, quando eles entram dentro da boca de Agasura, ele começa a experimentar esse Karuna Rasa. Então, o exemplo de Narada Muni, ele era um rishi, ele tinha compaixão. E esse rishi que obteram Brahman, pensando, ele se perdeu. Veja o que Brahma obteve. Ele pensou sobre o Brahma Vimohan Lila. A bendição que foi entregue a ele. Mas em Vaikuntha, quem vai sentir compaixão para Narayan? Who's Narayan going to feel compassion towards? I mean, he is compassionate towards everybody. E para quem Narayan vai sentir compaixão, ele é compassivo a todos, mas ninguém lá tem alguma dificuldade. Mas Narayan tem esse desejo de experimentar compaixão nessa forma, esse Karuna Rasa. Então, por esse motivo está Mahasankarshan. É uma forma de olhar para isso, do ponto de vista arásico. Porque existe um mundo, nós estamos dando uma resposta para a razão disso. Para que tenha um reino onde Narayan possa experimentar e expressar Karuna Rasa.
E Mahavishnu é o avatar dele mesmo, de Narayana, que manifesta ao mundo das jivas. Mas o problema é que eles são pequenos, então a natureza material é, é um problema. Então ele descende várias vezes, como Varaha, Kurma, Narasimha. E por último, Krishna vem como avatar, mesmo ele sendo o avatari, junto com Balaram, e para liberar as pessoas, para libertar elas. Então, o ponto aqui é que as jivas são expansões do Paramatma. E o Paramatma tem qualidades. Estamos falando de Mahavishnu aqui. Significa que nossa fonte tem qualidades, diferentemente de Brahman, onde as qualidades não estão manifestadas, não tem Shaktis manifestas em Brahman. Então não tem qualidades lá, não diferenciação. Então tem uma igualdade entre a gente e o Brahman. Quando a palavra Brahman é usada de uma forma ampla para se referir a Deus, que tem qualidades, onde Ramanuja e Madhava usariam esse termo Brahman como oposto a Shankar. Agora, nós usamos a palavra Brahman parecido como Shankar usava para falar dessa característica de não diferenciação, indeterminado, da manifestação indeterminada do absoluto, que ele mesmo tem todos os tipos de qualidade, como seu brilho, mas diferentemente de Brahman, nós temos qualidades. And the first three all serve the fourth, the latter. The fourth is we by our very nature are servants of Bhagavan. Nós, por nossa mesma natureza, somos serventes do Parabrahman. Nós temos conhecimento, nós temos escolha, nós somos atores, somos os fazedores, nós trabalhamos como somos experienciadores. Em Brahman não tem experiência, não tem nada para experimentar em Brahman. Não tem mais ninguém. There's nothing to say. There's nothing to hear. There's nothing to do. To be. Não tem nada para fazer, nada para escutar, nada para dizer. Rather than to be under the threat, apparently, of not being. That I am is a big thing. Eu sou é uma grande coisa comparado com eu sou um menino, uma garota, um homem, uma mulher, indiano, eslovaco, polaco, polonês, sou da América Latina. Essas são pequenas coisas que você pode mudar. Você pode, por exemplo, mudar sua nacionalidade. Mas eu sou, isso não pode mudar. Esse é o seu Svarup Gyan. Então, eu sou é uma grande coisa. Então, os Gyanis que obtêm em Brahman, eu sou um Gopa, eu sou uma Gopi, é muito mais grande do que eu sou. Isso é uma outra dimensão. E isso é o que você é, por natureza. Um servo de Krishna. É uma grande coisa. Então você tem qualidades, o que faz você diferente da característica Brahman. Agora, a Atma, a Diva, a diferença entre a Atma e a Diva é, se você diferenciar entre as duas, como algumas vezes as escrituras fazem, você pode dizer coisas como não existe Bhakti na Diva. Mas isso não significa que não existe Bhakti na Atma. Assim como, por exemplo, nos Upanishads é dito, é impossível para a Diva ter as 8 qualidades do Paramatma.
habilidade de cumprir todos os desejos de todo mundo. As outras não vou mencionar agora. É impossível para que a Jiva tenha essas qualidades. Depois, os Upanishads dizem: essas são as qualidades da Jiva. Então, como que a gente resolve essa contradição? Essas são as qualidades da Atma. As escrituras especificamente dizem que é impossível para a Jiva ter essas 8 qualidades de perfeição. Então, deixa eu dizer de outra forma. É impossível para a Jiva ter Bhakti. Agora, vamos voltar à declaração Upanishadica. Quais são essas qualidades? Bom, liberdade do pecado, liberdade de fome, liberdade de morte. Então, que Jiva que tem liberdade de morte? Jiva não tem liberdade de fome. Jiva não tem a capacidade de cumprir todos os desejos, mas a Atma sim. A Atma é livre da morte. A Atma não tem fome. A Atma não tem sede. Esse é um exemplo poderoso no qual os Upanishads está diferenciando entre Atma e Jiva, se referindo a Jiva como a alma condicionada. Se você é condicionado, você não pode estar livre da morte, você não pode estar livre da fome, de sede, etc. Mas todos esses são qualidades inerentes da Atma. A Atma nunca vai ter fome, a Atma nunca vai morrer. Isso é um exemplo de que algumas vezes nós encontramos algumas coisas ditas sobre a Jiva, mas que pertencem somente à Atma que está materialmente condicionada, como oposto à Atma como si mesma, que é independente da sua condição material. Outro do fato de que está identificado com isso, de forma errônea. Então esse é o Jiva, tem Atma e tem o Brahman, ou Bhagavan. Sua pergunta é um pouco vaga, espero que eu tenha coberto todo lá. I don't think he's on the call, Gurumash. That's fine. That Dharma Bhuta Gyan we mentioned is supposed to Swarup Gyan, or the attribute of Esse Dharma Bhuta Gyan, como é mencionado, é muito central ao Vaishnavismo. And although the Atma does not undergo mesmo que a Atma não passa por transformação, você vê que Shankar diria: como pode existir conhecimento na Jiva? Porque conhecimento passa por transformação. E então a Jiva passaria por transformação. Mas nós aceitamos que a Jiva é conhecimento se contraindo e expandindo. Não é uma transformação da Jiva, mas é algo como: eu sou uma pessoa, algumas vezes eu estou sentado, algumas vezes eu estou de pé, algumas vezes eu estou caminhando. Essas não são transformações de mim mesmo, onde eu estou me transformando em alguma outra coisa. Esses são somente... Eles não constituem transformações. And we don't constrain the knowledge. E a gente não limita o conhecimento, o conteúdo de conhecimento do Antikarana. Em outras palavras, só vai se manifestar no corpo sutil, na mente. Esse conhecimento está centrado na Atma em si mesma.
Então, por exemplo, quando você transcende as coberturas materiais, se o conhecimento que você adquiriu materialmente só está presente no Antakarana, não em você mesmo. Então, como você lembra das suas vidas passadas, como Narada lembrou? Gopakumara se lembra das suas vidas passadas, como ele está contando ao Brahman de Mathura. Então, esse é um ponto importante, diz que a Jiva tem conhecimento. The next Grande question is pergunta. from Karanam in A próxima pergunta é de Karanam, em Polônia. He writes, Krishna Pranam, Karanam. dear Guru Maharaj. E ele escreve: My Pranam, Guru question Maharaj. concerns Srila Minha pergunta Sridhara Maharaj's é sobre explanation of the Sridhara correct Maharaj, attitude a explicação and de Sridhara Maharaj chanting of da Harinam. atitude Quote, apropriada Krishna para will appear cantar of his com own sucesso accord. o Harinam. He will Ele descend escreve: upon your Krishna tongue, vai aparecer and da then sua your própria tongue forma. will be able Ele to vai chant descender the na sua name of língua, e Krishna. então sua língua vai ser A capaz de cantar o gun nome de that has Krishna. no bullet, but only a blank, Uma arma que may não make tem some sound, bala but no bullet vai is fazer um actually som fired. mais Similarly, vazio, mas chanting the name of nenhuma Krishna bala vai sair. without an Da mesma forma, attitude cantar o of nome de Krishna service sem uma produces atitude de sound, but that serviço is only produz tongue som, deep. It is mas like esse é firing a gun with somente blanks instead da of língua. bullets. É como atirar Our uma chanting of the holy arma name of sem Krishna bala. must be surcharged with a serving temperament, the Nosso tendency canto to do Santo Nome de satisfy Krishna deve Krishna. ser Otherwise, the sound we junto produce is com um humor de bogus. It is serviço, a only an tendência de imitation or satisfazer Krishna. De imitation. outra forma, nosso Insert. som é Reading vazio, é this só uma imitação. explanation, one may begin to wonder Lendo essa to what explicação, extent the chanting of the holy name você is pode começar effective a and pensar independent até que of other ponto o practices. canto do santo Chanting is considered yuga é dharma, efetivo a e method for independente de outras purifying práticas. and transforming the Cantar heart é from a tendency to considerado o be the Yuga Dharma, enjoyer um to método an para attitude purificar e of service transcender, and giving transformar o pleasure. coração de uma However, tendência from de this statement, desfrutador a uma it tendência can be de concluded serviço. that for chanting to be Entretanto, effective, one must desse declaração already pode ser have a concluído que, purified para que heart o canto and thus seja develop efetivo, an você deve ter attitude of service. coração puro Sridhar Maharaj e further uma explains atitude that the method of desenvolvida de developing a serviço. serving attitude Sridhara Maharaj can be depois developed explica que o método with para serving desenvolver uma Vaishnava. atitude de serviço However, someone may pode be ser externally desenvolvida engaged in por seva servir um Vaishnava. and still have a desire for Entretanto, alguém pode loka, externamente estar ocupado puja, em seva, or mas ainda pratishtha. assim ter How then um can such desejo. a person become purified? Pratista. Thank you. Então, como uma pessoa pode se tornar purificada? Obrigado. Guru Maharaj disse. Primeiro, o nome. Tem muitas declarações que dizem que o nome tem poder. O que Pujapata Srila Maharaj está dizendo é que, em termos de obter a medida completa daquilo que está contido no nome, que é Krishna mesmo, Prem Prayojan, para obter Prem, que é o ideal que a gente busca pelo meio de cantar esse Goloka. De Goloka, Prema, foi exportado até o mundo material, na forma de Nam Sankirtan. Então, para tirar Prema do nome, para receber Prema do nome, isso é o que ele está falando. Não é que o nome não tem nenhum efeito sem a atitude correta, sem receber do Guru, com a bendição do Guru, e ter o Nam Dharma, a teologia do nome, sendo explicada para nos ajudar. Todas essas coisas estão lá. Então, o nome escolhe a se revelar a si mesmo. Dessa forma, as características do nome, saindo do nome, através do medium, através do meio do Guru,
Então, não é que o nome, cantado de qualquer forma, com qualquer concepção, não vai ter nenhum benefício, mas não vai te dar o benefício de prema. Essa é a ideia. Então é pensado que escutar o nome, ver a processão de Sankirtan e acumular, mesmo sem saber, a influência de Bhakti. Bhakti Sukriti, como Bhaktivinoda Thakur se referia. Isso vai gradualmente crescer e crescer como uma semente saindo do chão, na forma de fé, na eficácia do nome. E necessitamos tomar refúgio de um guru e aprender como cantar com a atitude correta, etc. Então tem algum benefício, mas no contexto da prática, quando você faz isso, você não tem essa atitude de serviço, você não está prestando atenção no que você está fazendo, isso não vai ser com muitos frutos. Tem um espírito atrás do cantar. Então, essa declaração do Purana. Então, cantar com essa atitude de serviço vai trazer prema. Então, ele está aconselhando os sadhakas para fazermos com consciência, com a atitude correta. Mas não é que ele está dizendo que cantar de outra forma não vai ter absolutamente nenhum efeito. Então, cantar o nome com uma atitude ofensiva pode resultar em ir aos planetas celestiais na próxima vida. Cantar sem ofensa, somente no abás, na sombra do nome, como, por exemplo, tirando sarro, contando piada. Você já viu esses Hare Krishnas? Eles não têm cabelo? Isso pode ser, então, um exemplo moderno de Namabhasa. É possível, pelo poder da sombra do nome, sem nenhuma ofensa apegada a ele, você poderia obter mukti. Se você quer obter prema, essa é a forma. Nós estamos adicionando alguma coisa ao nome, nós estamos adicionando o caminho no qual o nome chama, qual é apropriadamente entendido. Krishna é o desfrutador, nós somos os desfrutados, os servos. Então, o conhecimento de que eu sou o servo e cantar dessa forma, essa é a ideia. Então, quando você está cantando e se você tem outros desejos, puja, labha, pratishtha, those are obstacles, no doubt. Esses são obstáculos. Mas é disso, se você repetidamente cantar o nome, então a gente vai superar eles. Então tem algum benefício, mesmo. Mas para obter o fruto completo de prema, a riqueza de Goloka, pelo meio do nome, que é Krishna vindo em uma forma muito compassiva, então é importante enfatizar para as pessoas que estão perseguindo isso. Mahaprabhu diz, se você cantar com uma forma, um estado de mente humilde, com tolerância, esperando nenhuma honra para você, honrando a todos. Esse é o Nam Dharma. Então, eu espero que isso ajude.
So the Que next mais? question is from A Amrita, próxima who pergunta é writes, de just come in now. Ambrita, Amrita Gopal. aqui em Brington. Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna Maharaj. please will you elaborate on verse number 6? Por favor, você poderia elaborar no verso 6 as do much Guru as you, Astaka as much por as Srila someone else. Vishwanatha Chakravarti Thakur? Nikunja Yuno Ratikeli Siddha. Well, I'll tell you some things that Prabhupada O Guru said. Maharaj disse: How's that? Bem, eu vou dizer umas coisas que Prabhupada disse sobre isso. Yes, please. Okay. Prabhupada was asked by Prabhupada foi perguntado Jayapataka Swami. por Jayapataka Swami. Now you know who Jayapataka Swami is, right? Agora, você sabe quem é Jayapataka Swami, certo? Jayapataka Maharaj. In I think 1969. Jayapataka Maharaj. Eu acho que foi em 1969, numa carta, Read for yourself. está disponível. About the verse. The verse speaks about O verso fala sobre serving Radha and Krishna in the Nikunj. servir It's a Radha Madhurya Krishna Rasa setting. no Kunda. Então é um lugar de Madhurya Rasa. Participating in the E diz que o Guru é experto nisso, em participar no Rasa Lila, of Radha and os Krishna, lilas românticos secret ones. de Radha Krishna, Nikunja. os lilas secretos, Unseen in the forest, and so forth. não visto na floresta. Jayapataka Maharaj asked if this refers Então Jayapataka Maharaj to the idea perguntou that the Guru se isso se refere ao fato ou à ideia de que o Guru está em Gopi Bhava. And Prabhupada replied, he said that E Prabhupada this verse is respondeu written que by Vishwanath Chakravarti Thakur esse verso está escrito por Vishnavata Chakravarti Thakur sobre seu próprio Guru, que está em Gopi Bhava. Master, Mas o maestro espiritual the servant and agent of Krishna. é o servo e o agente de Krishna. As if there's a Ele é gopi or a ou gopi. um Gopa ou um Gopi. That's how Prabhupada explained the verse. É assim que Prabhupada explicou o verso. There's another instance too. Let me think back. Em uma outra instância, um, where excuse me, I can't recall the details, but another eu instance. não consigo me lembrar dos detalhes, More or less, mas em outras palavras, mais ou menos, the same thing. That a mesma coisa. it's a very peculiar response. Foi uma resposta muito particular, That the spiritual master peculiar, regarded this verse as either a gopi que or a o gopa. mestre espiritual nesse verso é ou uma Gopi ou uma Gopa. Que a emoção dominante na Goura Sampradaya é Madhurya Rasa. E um tipo particular de Madhurya Rasa, algumas vezes se referido como Manjari Bhava, como uma serva de Krishna, de Radharani. E então, estar envolvido em ajudar os lilas íntimos de Radha Krishna. Então, Prabhupada, toda vez que ele foi perguntado sobre o verso, ele disse que você pode ser um Gopa, não é a resposta típica que você conseguiria. E é indicativo da sua própria, do seu próprio Bhava, combinado com todas as outras evidências a sua vida interna, o ideal da sua vida interna. A forma como ele respondeu. Como que isso funciona? Como que os vaqueiros se envolvem nos lilas românticos? Claro que um tipo de vaqueiros se envolvem. Que o seu Sakabhava está influenciado por um Madhurya Bhava, o qual facilita a sua participação nesses lilas, e sem o qual eles não poderiam, não poderia acontecer esses lilas sem a participação dos Priyanarmasakas. Tem uma influência sobre os vaqueiros que permitem eles entrar nesse tipo particular, interagir com a vida romântica de Krishna, sem se sentirem atraídos pelas meninas eles mesmos. Um tipo de
Leelas in the way in which they participate and so forth. But they're soft and not like alpha males. Eles não if you são will, which os are alfa machos and lend an sympathetic and empathetic e, ear to the plight que permitem eles participar com com a orelha simpatética e empatética. to take her side in arguments at times and so on and so forth. E, So these friends participate in those leelas also. então, esses amigos participam And nesses lilas. and those leelas are very central to Gaudiya Vaishnavism. The E window esse é muito central a Gaudiya Vaishnavismo, through which uma janela, Prakash, pela qual, are to através da qual as nós described entramos, in the Bhagavatam and como é descrito no Bhagavatam, Granthas, no Lila, texts of the Goswamis. nos Lilas Granthas, os textos dos Goswamis. Their Lila narratives. The setting is largely the forest. Krishna's there all day. Então, eles estão na floresta, Krishna está lá todo dia, sendo dármico e levando as vacas, que é uma desculpa para brincar com seus amigos. E ele vai embora no meio-dia por algumas horas e se encontra com as gopis, com alguns amigos seletos. E esses dois bhavas são muito centrais a Gaudiya Vaishnavismo, porque Krishna está se apaixonando pelas irmãs e todos os seus amigos. Então eles estão muito conectados. Então Sakya Bhava e Madhurya Bhava são muito compatíveis um com o outro, onde Dasya Bhava não é compatível com Madhurya Bhava, nem Sakya Bhava. Dasya é neutral, mas eles são compatíveis. Então eles têm a capacidade de aumentar um ao outro. Gopi Bhava pode ser aumentado algumas vezes, como o Jiva Goswami explicou, misturado com Sakya Bhava, o que aumenta o seu Madhurya. Então eles podem ter uma luta com Krishna. Mas você encontra que Radharani algumas vezes querendo ser um Gopa. Tem um lila muito bonito no qual isso aparece. Um desejo de ser um Gopa. Mas se você olhar de forma cuidadosa, é um desejo de ter a facilidade no contexto da vida romântica com Krishna, que não está disponível para ela. Ela não pode andar de mão junta com Krishna em público. Ela quer estar braço com Krishna, como Subal o faz. Então, dessa forma, Sakya Bhava, nós temos uma influência de Madhurya Bhava e embeleza uma outra. Então, Madhurya Bhava pode ter influência nesses sakas, que permite a eles serem simpatéricos. We got cows to herd, kind of. So this is the way Prabhupada has explained the verse to include. Então, isso é a forma como o Prabhupada explicou o verso para incluir o seu próprio bhava e para servir como o verso faz, com uma descrição da vida interna do Guru. Kintu Prabhoya. However, Kintu Prabhoya Priyavatasi. The Guru is non-different from Krishna. Entretanto, o Guru é não diferente de Krishna. Kintu, but he's dear to Krishna. How can you be non-different? Mas ele é querido a Krishna. Como você pode ser não diferente a Krishna e ser querido a Krishna? Então isso explica como ele é não diferente no espírito, no sentido de representação. Ele é um servo, ele tem o seu próprio, ou ela tem o seu próprio bhava na sua vida. Isso te ajuda ou você tinha uma pergunta em particular sobre o verso que eu não respondi? Minha pergunta, então você voltou a Inglaterra? Ela disse por um
um tempo curto. Nothing wrong with Brighton here, but the bright spot in Brighton is where they talk about these things. True, that is true. Okay, what else? Oh, O que time's up. mais? Time's up. Well, nice to spend the morning with you. Ele diz que acabou o tempo. And I appreciate those of you who É muito bom compartilhar amanhã com vocês. E eu agradeço a todos que vieram nas outras horas do dia e da noite para participar. E todos os que escutam a chamada, como é recordada? Como é gravada e colocada no YouTube. Eu realmente aprecio a oportunidade para responder as perguntas e ter a sua associação. Guru Bhakta Vrinda aqui, Jai. Guru Maharaj.